Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o deputado Zé Neto, da Bahia, que é autor e idealizador dessa audiência pública. Parabenizo pelo seu trabalho, deputado. Não é a primeira vez, é a segunda que eu participo. Há coisa de 2 ou 3 anos estive em uma audiência pública promovida por sua iniciativa, também discutindo os problemas da cadeia produtiva do leite. Também quero parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, aqui em nome do deputado Otto Filho. Fica um cumprimento a todos os membros dessa comissão da Câmara dos Deputados. Também vou cumprimentar rapidamente os amigos palestrantes que estão conosco. Todos interagem muito na nossa cadeia produtiva do leite, seja a nível regional ou a nível nacional. Fica aqui o abraço de cumprimento ao Lutz Viana, da Bahia, o Nilson Muniz, o Fábio Scarcelli, o Paulo Sintra, o Guilherme, da CNA, o Eduardo Mazzoleni, que é do MAPA. E gostaria de registrar, deputado, reforçando que é uma pena o representante ou alguém realmente que pudesse estar aqui falando pelo Ministério da Economia não está. Então, registro que deveria ter realmente alguém do Ministério da Economia para estar aqui debatendo conosco, ouvindo, e com certeza essa comissão deverá levar isso ao Ministério da Economia. Eu acho que, no mínimo, tinha que ter um representante aqui para discutir esses assuntos da cadeia produtiva do leite, que muitos deles passam por soluções naquela casa, naquele ministério. Nós temos um Ministério da Agricultura bem gerido pela ministra Tereza Cristina, que atua no setor, ela ouve bastante, mas muitos dos pleitos travam naquele Ministério da Economia. Eu gostaria, de forma rápida, eu não vou fazer uma apresentação, mas de forma rápida, até porque é exigido isso aqui, nós não podemos demorar muito, falar um pouco do assunto. Eu vi aí nosso amigo Lutz, que também é produtor de leite, além de ser da área de laticínios, ele também produz leite. Ele falou alguma coisa e eu anotei aqui 4 pontos que eu acho importantes, e um deles, inclusive, foi bem falado aí pelo Lutz. Mas eu gostaria de começar primeiro pincelando a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós nunca tivemos antes uma situação como essa que a gente está vivendo na pandemia, com uma alta generalizada dos insumos, não são só as commodities, milho e soja que nós usamos amplamente na alimentação dos nossos animais, mas também todos os outros insumos que, com esse câmbio e com essa condição, inclusive, que nós estamos vivendo, uma inflação enorme em tudo, em todos os nossos insumos, inclusive combustíveis, tem praticamente inviabilizado a atividade não só na produção primária, como na produção secundária, principalmente de pequenos produtores e pequenos estabelecimentos, sejam eles laticínios ou cooperativas de leite, cooperativas que industrializam leite. A crise ela acaba sendo generalizada, nós temos uma alta enorme dos insumos que utilizamos na nossa produção de leite no campo, mas as indústrias de laticínios e cooperativas também estão enfrentando isso com embalagens, transporte, uma série de outros itens do seu custo de produção, ou melhor dizendo, do seu custo de industrialização. Então, é uma crise genérica que atinge o Brasil todo e que nos assusta muito, porque nós não temos ainda uma perspectiva de melhora. Acredita-se que deve ter alguma melhora no começo do ano, mas nós não sabemos até quando, até por a questão de consequências vividas por causa da pandemia. Podemos citar a questão de desemprego, algo em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas, e também podemos citar o baixo poder de aquisição da população, que com essa inflação, com certeza, perdeu condição de compra, e isso interfere diretamente sobre os nossos produtos lácteos, sobretudo aqueles com maior agregação de valor. É necessária, deputado, uma desoneração da cadeia produtiva do leite nacional. E a Abra Leite, nos seus 4 anos, ela é muito jovem, mas nesses 4 anos de existência, ela sempre debateu isso aqui nessa casa, na Câmara dos Deputados e no Senado, sempre dizendo da necessidade de se dar condições para que o Brasil seja competitivo com os lácteos e que a gente possa sair dessa condição de um país que importa mais do que exporta e possamos ser uma cadeia em destaque. Nós somos o 3º maior produtor de leite do mundo, grandes consumidores, o Brasil é um grande consumidor de lácteos, um dos maiores, porém a gente deveria ser, até por condições climáticas, geográficas e estrutura que o país tem, nós poderíamos ser, com certeza, o maior produtor e o maior exportador de lácteos.
O maior exportador é uma ilha, Ilha Norte, Ilha Sul, que é a Nova Zelândia, que tem o tamanho geográfico do Rio Grande do Sul. Então isso nos mostra o quanto a gente precisa trabalhar e evoluir, já que nós temos leite em 98% a 99% dos municípios, ou seja, pulverizado nas 27 unidades da federação em praticamente todos os municípios brasileiros. Então nós temos que discutir isso e conseguir ter uma evolução. Isso muito passa pelo Ministério da Economia. Nós temos, por exemplo, discutido no Ministério da Economia há 2 anos, e o ministro Guedes já nos confirmou em uma live, junto com a ministra Tereza Cristina, que atenderia um pleito que foi feito pela Abraleite, em conjunto com a indústria que fabrica os equipamentos da pecuária leiteira, que são utilizados como robô, como ordenhadeira, etc. Nós fizemos, inclusive, um acordo junto com essas indústrias, com a intermediação da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, porém, o pleito caminhou no Ministério da Agricultura, o secretário Orlando nos ajudou a pedido da ministra Tereza Cristina, mas tem 2 anos que o Ministério da Economia não evolui no pleito. E era um pleito que traria um custo menor na produção, maior competitividade para todo o setor. Por exemplo, tirando os impostos, não só de importação, mas todos os impostos de conjuntos de teteiras e robôs, que foi o que foi combinado e acertado. Então, aqui é um exemplo que pode ser feito, que pode trazer um incentivo para melhorar a produtividade, a qualidade da produção do leite e trazer competitividade para o setor. Já foi dito pelo amigo Lutz sobre a questão de assistência técnica, eu não vou falar muito disso, mas só confirmando que realmente falta assistência técnica no Brasil, e quando se tem 1 milhão e quase 200 mil propriedades, segundo o censo do IBGE em 2017, nós acreditamos que esse número já diminuiu de novo, viu, deputado? E com certeza no próximo censo terá uma queda drástica, ainda maior, mas de qualquer forma nós temos algo em torno de 1 milhão de propriedades produzindo leite no Brasil, 600 mil dessas propriedades fornecem para a indústria, ou seja, é o leite formal, vamos dizer assim, e 400 mil estão de alguma forma produzindo produtos artesanais ou até na informalidade, de maneiras diversas. Mas nós precisamos pensar, sim, que a grande maioria, o número maior desses produtores, depende muito de assistência técnica, porque não tem condições de arcar com uma assessoria técnica, com a consultoria técnica. Então, isso é um trabalho que precisa ser desenvolvido. Temos algumas ATERs funcionando no Brasil, temos também o trabalho de algumas instituições, como o próprio Senar, ligado ao sistema CNA, como o próprio SEBRAE, com o programa Balde Cheio, mas ainda são ações pequenas, perto do volume que nós temos de propriedades, não só da agricultura familiar, mas propriedades de pequenos produtores de leite, que é o grosso, né, vamos dizer assim, o grosso do número de produtores de leite no Brasil. O Mercosul, foi dito aqui também pelo nosso amigo Lutz, que foi o primeiro, a questão das importações de lácteos. Isso sempre foi um incômodo muito grande. Ora Argentina, ora Uruguai, e todos os anos temos esse debate. E, nesse momento, nós não estamos vivendo uma alta ou um fluxo nas importações. Mas o que mais prejudica são justamente aquelas importações predatórias, aqueles surtos momentâneos que beneficia muito pouca gente dentro da cadeia e prejudica a grande maioria de produtores, inclusive de indústrias e cooperativas pequenas, que sentem muito quando acontece um fluxo de importação que às vezes nem causa tanto estrago no mercado, mas a informação de que importou muito já por si só gera baixa de preço ao produtor e acaba causando um desequilíbrio muito grande dentro da nossa cadeia produtiva do leite. E para isso, já foi conversado várias vezes, nós não temos como colocar uma cota. O Mercosul, ele é favorável ao país, ao Brasil, porque a balança comercial é favorável ao Brasil, em decorrência de exportarmos linha branca, linha automotiva, uma série de outros produtos para o Uruguai e para a Argentina, e que nossas exportações se somam muito maiores do que as importações de lácteos. Então, precisamos ver se nós conseguimos, com a ajuda do governo, algum acordo, alguma coisa que faça o papel de uma cota, para que as importações sejam distribuídas de forma homogênea e não ocorram surtos de importações que prejudiquem o nosso setor como um todo. Por fim, eu gostaria de falar, deputado, o meu último item aqui é a questão da necessidade de se criar incentivos a 3 pilares básicos, que nós possamos caminhar com mais qualidade no nosso leite produzido, com sanidade e competitividade. Nós tivemos as instruções normativas 76 e 77, que começaram um processo de evolução na qualidade do leite, mas muito há que se fazer
para que a gente evolua nesse sentido. A sanidade, todos nós sabemos que ela precisa também ser mais bem trabalhada, para que a gente possa cumprir com esse papel, produzir alimentos com qualidade, com segurança alimentar e, por fim, a questão da competitividade, até para que nós possamos sair dessa condição de um país que importa mais do que exporta lácteos. Nós precisaremos estruturar esses 3 pilares. Eu gostaria, para encerrar, dar um exemplo aqui. A CCGL, a Cooperativa Gaúcha de Leite, acabou de mandar um lote de teste, uma exportação de um pequeno lote, para a China, depois de 20 anos que o Brasil não exportava para a China. E o Caio, o presidente, tem conversado muito conosco, nós estamos, inclusive, empenhados aqui em Brasília para que o Ministério das Relações Exteriores possa nos ajudar numa pauta que faz parte da competitividade. O Brasil paga para colocar o leite brasileiro na China uma tarifa de 10% para internacionalizar esse leite. A Nova Zelândia pagava 4% e agora ela zerou, por um bom relacionamento, um bom acordo com o governo chinês. Então fica aqui mais essa informação que nós precisamos evoluir, não só através do Ministério da Economia, porque eu fiz aqui a crítica pela ausência de um representante, mas também nós precisamos que o governo caminhe com o Ministério das Relações Exteriores para auxiliar nesse momento com as exportações para a China e qualquer outro país que possa ter essa mesma barreira a ser transposta. Nós precisamos ter competitividade sob todas as formas para sairmos dessa situação em que hoje a grande maioria está trabalhando ou empatando ou no prejuízo, sejam produtores e sejam pequenas indústrias e pequenas cooperativas. E lembrando que a cadeia como um todo tem uma importância muito grande social e econômica para o país, com 5,5 milhões de pessoas trabalhando diretamente no campo, na pecuária leiteira, e algo em torno de 20 milhões de postos de empregos diretos e indiretos no campo e nas cidades. Então não é só a importância do leite como um alimento saudável e importante, tanto o leite quanto os derivados, na mesa dos nossos brasileiros, mas também uma cadeia bastante complexa, mas extremamente importante sob o ponto de vista econômico e social, com geração de emprego e renda. Essa é a contribuição, deputado, que a gente pode dar aqui e ficamos à disposição. Obrigado.